Bora então começar a nossa aula aí. A gente já viu os índices evolutivos, e aí já falamos dos fósseis, das semelhanças, dos órgãos vestigiais, das adaptações, ó, camuflagem, coloração de advertência, mimetismo, já falamos de tudo isso aqui. E agora a gente está nisso aqui, ó. Para mim, a parte mais importante desses indícios evolutivos, ó, é a homologia e a analogia. Lembrando que a homologia também pode ser chamado de anaplasia, né? Que é isso aqui, ó. É quando as estruturas têm a mesma origem embrionária, mas podem cumprir funções diferentes. E gera um outro fenômeno, né, evolutivo, ó, que é a irradiação. Que é o que acontece? Toda estrutura vem do mesmo, da mesma origem, do mesmo osso, mas que vai cumprir funções diferentes. Qual que é o exemplo clássico disso de prova? O exemplo clássico disso de prova, de homologia, de anaplasia, é justamente os membros superiores dos vertebrados ou dos próprios mamíferos, né? Nos vertebrados, o que os membros superiores são? Vem do mesmo osso, né? Que é o que? O osso aqui do quê? Do braço, ó. Do braço e do antebraço. Que seria aí o quê? O húmero, o rádio, a una. Então, esses ossos aí, ao longo dos vertebrados, o que isso vai formar nos peixes? Nadadeiras. O que isso vai formar, por exemplo, lá o quê? Nas aves? Asas. O que isso pode formar lá nos mamíferos? Vai formar patas, vai formar braços, né? Então, vai formar uma série de estruturas que o quê? Tem funções diferentes no hábito de locomover. Então, isso tudo, como é que chama? Quando uma estrutura vem de uma mesma origem e se espalha para vários grupos diferentes, permitindo funções diferentes. Isso é chamado de irradiação. Isso é que é a irradiação evolutiva. É esse lance aí do quê? De ter a mesma origem, mas cumprir funções diferentes em grupos diferentes. Agora você tem o que? A analogia, ou também chamada de homoplasia. O que é isso? São estruturas com diferentes origens embrionárias. Vem de origens embrionárias o quê? Diferentes. E aí, se vem de origens embrionárias diferentes, o que vai acontecer, né? Elas o quê? Cumprem a mesma função. Na analogia, vem de o quê? De ossos diferentes, de substâncias químicas diferentes, de estruturas diferentes, para fazer o quê? Para realizar a mesma função, para executar a mesma função. Como é que chama esse fenômeno evolutivo? De ter origem diferente e cumprir a mesma função. Chama convergência evolutiva. Convergência evolutiva ou adaptativa, né? E aqui em cima, ó, quando espalha, a gente chama de irradiação, né? Evolutiva ou também adaptativa. Então tá aqui esse fenômeno aqui que é muito importante, ó. Agora não esquece disso aqui, ó. Quando você pega, por exemplo, o exemplo clássico de analogia são as asas. As asas, por exemplo, de o quê? De insetos, que são artrópodes, asas de o quê? De aves e asas de mamíferos, caso do morcego. As três são asas, mas vêm de origem, têm estruturas embrionárias diferentes, mas cumpre a mesma função, por isso que convergiu, que é um voo. Então, o que acontece? A asa de artrópode, de inseto, é feita de quitina, exoesqueleto quitinoso. Já as asas o que de aves e mamíferos, o que acontece? Asas têm penas, que é um anexo epidérmico. Já as de morcego tem pelo, que é outro anexo epidérmico. Fechou? Mas o que acontece? Aqui tem um pega de prova. Não é igual aquele lance lá de sucessão ecológica que a gente viu na ecologia. Aqui também tem um pega. Ó. Quando você pega asas de aves e asas de o que de mamíferos, por serem o que vertebrados, coincide. A asa de morcego e a asa das aves, elas também são formadas pelo mesmo osso que eu te falei, né? Que seria aí o que? O húmero, o rádio, a una. Então são esses ossos aí. Então, por vir dos mesmos ossos, especificamente falando de asa de morcego e especificamente falando aí o que? De asas de o que? De aves e mamíferos, o que acontece? É homólogo e análogo ao mesmo tempo. Entendeu? Por ter a mesma origem e por ter também aí o quê? A mesma função. Então acaba que é o quê? Homólogo e análogo ao mesmo tempo. Então fique esperto aí com as asas de morcego e as asas das aves, ó. Porque aí acaba que isso aqui vai ter o quê?
vai ter a mesma origem, né? Vai ter a mesma origem embrionária e vai cumprir a mesma função. Fechou, meninos? Então, só essa dica aí para você não errar isso no Enem. E aqui agora o que? Aquilo que a gente já estudou também, ó. Que é o fim para nós aqui dessa evolução, ó, que são os processos de especiação. O que é especiação? Ó? É o mecanismo de formação de novas espécies. Como é que se formam novas espécies? Ó? Através de cladogênese. O que é cladogênese? É a bifurcação, né? Que de um ancestral comum vai surgir quantos novos grupos? 2. Vai surgir sempre 2 novos grupos, viu? Então, na especiação aqui, ó, o processo de cladogênese vai formar 2 novos grupos só. E aí, o que acontece? Nessa especiação aqui, ó, o mecanismo pode ser o quê? O primeiro mecanismo de especiação é a especiação simpátrica. O que é essa especiação simpátrica? É aquela que acontece na mesma região. É aquela que vai acontecer entre indivíduos, mas esses indivíduos estão no mesmo grupo, estão no mesmo habitat, estão no quê? Na mesma região. Essa especiação em que não é separado os grupos por uma barreira física, que não é separada aí o grupo através de o quê, né? De um isolamento geográfico, o que acontece? Isso é chamado de especiação simpátrica. Sim significa no mesmo lugar e pátrica significa região, né? Sim quer dizer o quê? Todo mundo junto e pátrica todo mundo junto na mesma região. Geralmente, qual é o fator que causa a especiação simpátrica? É a seleção natural disruptiva. O que é a seleção natural disruptiva? É aquela que eu te falei, ó. É aquela seleção natural que vai escolher os 2 grupos. É o que vai escolher os grupos distintos, os grupos diferentes, os grupos distintos entre si, né? Vai pegar os 2 extremos. Lembra que eu usei o caso da coloração? Tem lá o indivíduo que é branco, preto e cinza. O que a seleção natural disruptiva faz? Ela escolhe o quê? O branco e o preto, em função das características do meio que está proporcionando essa seleção natural. Então, vai escolher o quê? Os 2 extremos. Isso que a gente chama de seleção natural disruptiva. Então, ela que vai fazer essa especiação simpátrica. E, geralmente, essa especiação simpátrica, ela vai acontecer, geralmente, né, na maior parte das vezes, ela acontece em planta, viu? Planta é que vai fazer esse tipo de o quê? De seleção natural aqui. Um outro processo também que causa especiação simpátrica é a poliploidia. Porque geralmente planta reproduz assim, ó. Uma geração de planta reproduz, ela é 2N. Na próxima geração que ela reproduz, ela já é o quê? 4N. Na outra geração que ela reproduz é 8N. Como está mudando muito o número de cromossomos, não está acontecendo as meioses de forma correta, essa poliploidia que está acontecendo nos grupos, isso gera novos indivíduos, né? Porque aumenta o número de cromossomo. Aumentando o número de cromossomo, isso vai gerar o quê? Novos organismos. Isso aconteceu com o trigo, isso aconteceu com o arroz, isso aconteceu com algumas espécies de milho, né? Com alguns grupamentos aí, de milho. Então, isso é muito comum na planta. Então, com esse negócio de poliploidia, que é sempre aumentar, né, uma carga 2N de cromossomos numa geração futura, isso também faz com que ocorra essa especiação aqui simpátrica. Então, fora a seleção natural disruptiva, você também tem o fenômeno da poliploidia, que é sempre acrescentar 2Ns a uma geração. Isso é muito comum em planta, né? E aí o que acontece? Acaba tendo esse tipo de especiação aqui. E para ter certeza que 2 grupos são de espécies diferentes, ó, o que tem que acontecer entre esses 2 grupos? O isolamento reprodutor. Então tem que acontecer o isolamento reprodutor. Então quer dizer que quando 2 indivíduos forem cruzarem, se forem de espécies diferentes, não tem cruzamento. Ou se tiver cruzamento, o que forma? O híbrido. O que é híbrido? É um grupo de organismos formados por indivíduos de espécies diferentes. E aí o híbrido acaba tendo todos esses isolamentos aqui embaixo. Então, no isolamento reprodutor, o cara chega nem reproduzir, ou se reproduzir, dá origem a híbrido. E vamos lá, né? Quem são os isolamentos reprodutores? O primeiro grupo aqui é o pré-zigótico. O que é um isolamento reprodutor pré-zigótico? Aquele que acontece o quê? Antes da reprodução. Antes da formação do zigoto.
Isso a gente chama de isolamento pré-zigótico. E aí são esses 5 tipos aqui, ó. Quem que são os isolamentos reprodutores pré-zigóticos? Primeiro é o sazonal, né? Ou estacional, de estação. Então, no sazonal, o que acontece aqui? Ó? Os indivíduos eles vão reproduzir em estações do ano diferentes. Então, os indivíduos não se encontram para reproduzir, os grupos que estão formando espécies diferentes, eles não cruzam mais entre si, porque a reprodução deles é em estações diferentes. Um vai reproduzir no outono, o outro reproduz na primavera. Um reproduz no inverno, o outro no verão. Então, não encontra, isolou. Não tem jeito de reproduzir porque está isolado. Então, se está isolado, ó, o que vai acontecer? É um mecanismo sazonal. Né? E aí, o que acontece? Sendo sazonal, estações do ano diferentes. Agora, você tem isso aqui, ó, o isolamento pré-zigótico ecológico. Quando é ecológico, o que acontece? É que os indivíduos, os grupos aqui, eles vão ter nichos ecológicos diferentes. E aí, se eles têm nichos ecológicos diferentes, o que acontece com eles? Eles não se encontram. Eles têm comportamentos o quê? Reprodutores diferentes. Um reproduz durante o dia, outro vai reproduzir durante a noite. Um para reproduzir tem que ter o quê? Por exemplo, luz. Outro para reproduzir na ausência de luz. Né? Então, o que acontece? É totalmente diferente. Né? O nicho ecológico, um para reproduzir tem que migrar. O outro para reproduzir tem que o quê? Se isolar. Um para reproduzir tem que ser antes do que? Da hibernação. O outro só reproduz após a hibernação. Então, o nicho ecológico é totalmente diferente. Sendo totalmente o que é diferente, ó, o que vai acontecer? Esses indivíduos estão isolados ecologicamente. Beleza. Outro tipo de isolamento pré-zigótico ó, é o etológico. Esse etológico aqui é comportamental. O que é comportamental? É a corte reprodutiva. Então, os dois grupos aí que são de espécies diferentes, por que eles não estão reproduzindo? Porque a corte reprodutora, o hábito reprodutor deles é diferente. É aquele lance que eu te falei, ó, ou a plumagem do macho é diferente, não atrai a fêmea. O canto do macho é diferente e não atrai a fêmea para a reprodução. Né? O que acontece? Né? As danças sexuais, a aproximação, o comportamento sexual de um grupo não atrai o quê? O grupo separado. Não há compatibilidade nisso. Então, o mecanismo de atração sexual é diferente nos dois grupos. Isso a gente chama de isolamento pré-zigótico etológico, comportamental. Fechou? E isso aí é o quê? Bacana, né? Importante, ó. Isso é muito comum. Agora você tem o isolamento pré-zigótico mecânico. No mecânico, por que não reproduz? Porque os aparelhos reprodutores são diferentes. Eles podem estar no mesmo lugar, ter a mesma corte reprodutora, pode ter o mesmo nicho ecológico, pode ser tudo igualzinho. Só que o que acontece? O aparelho reprodutor masculino não encaixa no aparelho reprodutor feminino, dos grupos diferentes. Então não tem compatibilidade, não há o encaixe. Então pode até tentar reproduzir, mas está isolado mecanicamente porque os aparelhos reprodutores não se conectam. A haste peniana de um grupo, por exemplo, não se conecta no canal vagiano do outro grupo. É diferente. Né? Não tem uma conexão, não é compatível. É o lance da chave fechadura, né? Para ser específico, para reproduzir, tem que se encaixar. Aqui não há o encaixe. Como é que a gente chama isso? Isolamento o quê? Mecânico, né? E por último, você tem o isolamento o quê? Gamético. No isolamento gamético, o que é isso? É que os grupos formam gametas com número de cromossomos diferentes. Um forma gameta, por exemplo, com o quê? Com 12. Outro vai formar o quê? Gametas com o quê? Com 13. Quando funde isso, os cromossomos homólogos não se repareiam. Aí, quando não repareia, nem embrião forma. Então, eles podem até cruzar entre si. Mas do cruzamento deles, da fusão gamética deles, não há compatibilidade, porque o número de cromossomos é diferente. Né? Então, os gametas são o quê? São inviáveis, porque o número de cromossomos são diferentes. Né? Então, você tem o quê? Os pré-zigóticos aqui. Ó.
O isolamento reprodutor é que mostra que os grupos são de espécies diferentes. Teve o processo de especiação, o que separou, diferenciou os grupos foi a seleção natural disruptiva ou a poliploidia. E aí o que acontece? Os grupos se tornaram distintos. Tornando-se distintos os grupos, como é que eu sei que formou espécie nova? Ué, porque isolou de forma reprodutiva. Como é que isola de forma reprodutiva? Ou é pré-zigótico ou é pós-zigótico. No pré-zigótico é antes da reprodução. Aí pode ser sazonal, que reproduz em o quê? Épocas diferentes, em estações diferentes. Pode ser ecológico, porque o isolamento é por nichos ecológicos. Os nichos ecológicos são diferentes. Etológico é a corte. O comportamento de reprodução é diferente dos grupos. Mecânico, o aparelho reprodutor de um grupo não se encaixa no aparelho reprodutor de outro grupo. Então não tem jeito de reproduzir. E gamético é porque produz gametas diferentes. O número de cromossomos dos dois grupos são diferentes e quando produz o gameta, mesmo que aconteça a reprodução, a formação do zigoto, o embrião não desenvolve porque não tem pareamento de todos os homólogos. Não tendo pareamento de todos os homólogos, o que vai acontecer? Você não tem a formação de quem? Do grupo aqui em questão. Certo? E aí o que acontece? Não forma aí o que? O grupo deles aí. Fechou? Agora você tem isso aqui, ó, o isolamento pós-zigótico. É o que eu te falei que vai formar híbrido. Então os grupos até o quê? Né? Se reproduzem. Mas o que acontece? Gera isso aqui, ó, a formação do híbrido. O que é a formação do híbrido? É aquele cara que o que foi formado, até a possibilidade de formar o organismo, só que esse organismo formado, ele tem uma série de limitações. E ele vem de espécies diferentes, e sendo de espécies diferentes, é o que determina todas essas suas anomalias. Então, a primeira coisa aqui, ó, no isolamento reprodutor pós-zigótico, é isso aqui, ó, inviabilidade do híbrido. O que é inviabilidade do híbrido aqui? Ó? O que acontece? O híbrido, né, pode até ter da reprodução dos dois grupos, a fêmea pode aí até desenvolver um embrião, esse embrião pode até o que? Formar um animal, o animal pode até nascer. Mas quando nasce um animal, ele não sobrevive. Ele tem séries de limitações aí, orgânicas, fisiológicas, anatômicas, que ele morre após o parto, ou dias após o parto. Ele não consegue sobreviver. Como é que a gente chama isso? Inviabilidade do híbrido. Então, o híbrido até foi formado, mas ele não sobrevive. Aí você tem agora aqui o pós-zigótico, que é o mais comum. É a esterilidade do híbrido. Essa esterilidade aqui é o caso da mula e do burro. E aí o que acontece? Como é que foi o cruzamento? Entre o jumento e a égua. Quando cruza o jumento e a égua, o que forma? Se for macho, o burro. E se for fêmea, a mula. Né? Só que o que acontece? Nem o burro e nem a mula conseguem reproduzir. Raríssimos os casos que eles podem reproduzir. Mas os filhos dessa reprodução também não conseguem o que? Sobreviver. Então, é raríssimas as situações. Então, isso aqui, ó, é o mais comum também. Né? Esterilidade do híbrido. Outro exemplo de esterilidade de híbridos é o Liger e o Tigon. O que é o Tigon? É o cruzamento do tigre com quem? Com a leoa. Aí nasce um animal. A gente chama ele de Tigon. Esse Tigon, ele é estéril. Ele não tem filho. E pode ser o Liger também, que é o cruzamento do leão com a tigresa. Nasce um animal também, grande, gigante, com a característica dos dois. Só que esses animais não conseguem se reproduzir. Isso aí é um exemplo clássico também de o quê? De híbrido. Geralmente os caras fazem isso, criam esses animais para colocar o quê? Em zoológico, para atrair público. Mas a tendência é que o animal o quê? É estéril e não acaba tendo formação do quê? De filhos, de filhotes, né? Então esse exemplo de esterilidade do híbrido é o mais comum. Beleza. E a última do isolamento pós-zigótico é a degeneração de F2. O que é isso? É que o forma o híbrido. E aí o híbrido pode até reproduzir. Só que o que acontece? A geração de filhos do híbrido, que é a geração F2, ó, o que vai acontecer? Ela toda degenera. Pode até reproduzir, pode até formar um embrião, mas esses embriões não se desenvolvem, né? Ou se desenvolver, morrem todos os indivíduos durante o quê? O parto ou após o parto.
Então, a degeneração de F2 seria a morte dos filhos do híbrido. Pode até formar o que? Descendência. Mas a descendência acaba o que, né? Sendo morta, degenerada aí, por funções aí do que? Do número de cromossomos deles serem diferentes. Fechou? Então, a gente tem todos esses o quê? Esses isolamentos aqui, ó. Então, ó, pós-zigóticos é após o quê? A fecundação e aí a formação dos híbridos, e pré-zigótico é antes da o quê? Da reprodução aqui, os grupos nem chegam a reproduzir. E o que é o mecanismo de especiação? É justamente a formação de indivíduos de novas espécies. Fechou? E aqui agora, ó, a especiação o quê? Alopátrica. O mecanismo é muito parecido, né? Na especiação alopátrica, o que é alo? É distante, né? E pátrica é região. Então, na especiação alopátrica, é uma especiação que vai acontecer entre os indivíduos em regiões diferentes, em regiões distintas, em regiões aí o quê? Diferentes, né? Seria aí o quê? No caso aí, os indivíduos, ó, né? Que vão aí o quê? Né? Ter um isolamento e ter um isolamento aí o quê? Desse tipo aqui, ó. Isolamento geográfico. É uma especiação que vai acontecer entre o quê? Entre indivíduos que estão em áreas diferentes. Indivíduos que estão aí o quê? Em regiões diferentes aí. E aí o que eles sofrem? O isolamento geográfico. O que é o isolamento geográfico? É uma barreira física. Então, para separar os grupos, para que eles o quê, né, tenham a formação de espécies diferentes, aqui na alopátrica tem uma barreira física. Pode ser o quê? Um lago, pode ser um oceano, pode ser o quê, por exemplo, uma ponte, pode ser uma floresta, pode ser uma rodovia, né? Pode ser uma cadeia de montanhas, pode ser um terremoto que abriu um vale. Então, pode ser qualquer barreira física, que pode ser uma geleira, pode ser o quê? O oceano. Então, qualquer região separada, de duas regiões separadas, acaba criando isolamento geográfico. Isso é que faz separar os grupos. E aí, onde tem o quê? Isolamento geográfico, a gente chama de especiação, ó, alopátrica. Está em ambientes o quê? Distintos. Está em ambientes o quê? Diferentes, né? E aí, o que acontece? Ó? Fez o isolamento geográfico, os grupos se tornaram diferentes, né? Tiveram as suas próprias reproduções, sofreram as suas próprias variabilidades, sofreram as suas próprias seleções naturais, eles vão se tornando tão diferentes, mas tão diferentes, mas tão diferentes entre si, que o que acaba? Ó? Tendo aí o quê? O isolamento reprodutor, que é o isolamento reprodutor que a gente viu, ó, pré-zigótico ou pós-zigótico. Aí, no caso do isolamento reprodutor, vai ser a mesma coisa. O que é o isolamento reprodutor aqui? É o isolamento reprodutor. O isolamento reprodutor aqui, o que vai acontecer com ele? Pré-zigótico e pós-zigótico de novo, a mesma coisa. O que é isso aqui? Ó? Qual que é a diferença dessa para o quê? Para simpátrica? É que aqui ó, teve o isolamento geográfico. Mas os lances de isolamento reprodutor são os mesmos. Ó. Sazonal, espécie diferente. Ecológico, nichos ecológicos diferentes. Etológico, o que vai acontecer? Corte diferente. Mecânico, que não conecta o aparelho reprodutor. E gamético, porque os gametas são diferentes. Ó. E pós-zigótico, após a reprodução. O que forma? O híbrido. Inviabilidade do híbrido é que forma o híbrido, mas ele morre no parto. Esterilidade do híbrido é que o híbrido nasce, mas não pode ter filho. E degeneração de F2 é quando o híbrido tem filho, mas os filhos do híbrido morrem. Não forma descendência. Fechou? E um tipo de o quê? De tipos de alopátrico, ó, tipos de especiações alopátricas, são esses dois aqui. Ó. Dicopátrica é quando forma só duas espécies. Só tem duas regiões distintas. E peripátrica é aquela o quê? Especiação, né? Que vai acontecer em regiões distintas, totalmente separadas. É mais ou menos o que aconteceu lá em Galápagos. É um arquipélago de ilhas, é um conjunto de ilhas, e em cada ilha está formando indivíduos diferentes, porque está tendo especiações diferentes, né? A especiação não forma só dois grupos, forma vários grupos e grupos periféricos aí no processo de especiação.
E aí, então, dicopátrica e peripátrica vão ser o quê? Vão ser tipos de alopátrica. Dicopátrica vai formar só dois grupos, separa só em duas regiões. E peripátrica pode formar mais de dois grupos, porque são várias regiões distintas, isoladas, que foram separadas pelo isolamento geográfico. Fechou, meninos? Eu vou abrir aqui o áudio de vocês aqui para ver se vocês têm alguma dúvida aí. Aí, permite que vocês ativem o próprio sonho. Alguma dúvida aqui, nessa parte? E aqui, praticamente, a gente já o quê? Matou a evolução, viu? Então, eu acho que na próxima aula, hoje à tarde, a gente já vai fazer, sabe o quê? Começar a origem da vida, viu? Que é bacana também. Alguma dúvida aí? E aí, Elise, alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Tudo ok? O som não tá funcionando para vocês aí, não? Tá sim, tá tudo de boa. Não, então tá bom. Então isso aqui é basicamente o fim de evolução, tá? Hoje tem lista nova, eu vou mandar lá pro quê? Pro aplicativo e vou mandar no e-mail da sala também. Fechou? Alguma dúvida? Então tá, meninos. Até a próxima aula agora à tarde. E aí a gente tem aqui, né? A continuação aqui e terminado isso aqui. Ó, dicopátrica e peripátrica são tipos de alopátricas. Dicopátrica é quando você tem só duas regiões separadas e aí vai acabar formando o quê? Duas espécies distintas. E peripátrica é quando você tem várias regiões separadas ao mesmo tempo. E aí pode acabar formando até mais de duas espécies diferentes. Mas são várias regiões distintas separadas. É como se fosse o quê? Um arquipélago, um conjunto de ilhas. Né? Então separou várias regiões o quê, né? Pela formação das ilhas e acabou aí o quê? Que em cada ilha está formando uma espécie nova. Mas dicopátrica e peripátrica são tipos de alopátricas. Fechou? Dicopátrica é um isolamento geográfico só de duas regiões. E peripátrica é um isolamento geográfico de várias regiões ao mesmo tempo. Então, valeu, Gabriela. Vinícius, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, ministério, daqui a pouco. Nossa aula vai ser às 15 horas, viu? Não esquece.